Bom dia! E aí, gente? Espero que tenha dado tempo de você se organizar para entrar aqui com a gente, né? Como eu venho falando para vocês, a gente tem buscado ainda um melhor horário para essas lives, né? A gente vai fazer aí essa sequência de lives, mas a gente tem buscado o melhor horário para que a gente consiga fazer com que vocês aproveitem, desfrutem dessa informação de valor, desse conteúdo de valor que a gente traz para vocês todos os dias. Mas, mais uma vez, caso você não consiga acompanhar no horário que a gente entra, não tem problema, porque essas lives estão ficando gravadas. Então, ao longo do seu dia, eu peço para que você assista, para que você não perca nenhum conteúdo. A gente está, de fato, planejando assim, o conteúdo de uma maneira muito inteligente. A gente está tentando fazer isso de verdade, de uma maneira muito inteligente. Oi, Tati, que bom que deu certo você aparecer hoje. Fiquei pensando se esse horário daria certo pra você também, viu? Então, a gente tá tentando buscar esse horário. Vamos tentar melhorar aí o máximo possível e espero que você consiga acompanhar. E se não conseguir, tem o gravado e ao longo do seu dia aí você pode nos acompanhar, tá bom? Então tem muita gente chegando, vou me apresentar novamente. Meu nome é Patrícia, sou especialista em pão de mel e te ajudo a faturar R$5.000 por mês fazendo pães de mel da cozinha da sua casa. Essa sequência de lives que a gente tá fazendo, a gente buscou como tema desmistificar alguns mitos, algumas dúvidas, medos, anseios que as pessoas têm quando começam. Mesmo pensando as que nós tivemos ali atrás quando a gente começou e quando a gente conversa com pessoas sobre por que não fazem isso, né? Porque estão estagnadas, têm vontade, mas não têm coragem. E aí a gente trouxe alguns desses aspectos, desses medos para debater, trocar ideia aqui com vocês e tentar aí desmistificar isso para que vocês consigam dar o start e tirar o sonho de vocês de ter um próprio negócio lucrativo de pão de mel do papel, tá bom? E o tema de hoje, o que a gente escuta muito, é uma continuação quase que do tema de ontem, né? Pra quem acompanhou a live de ontem, faz muito sentido dessa maneira. Então, se você não viu, volta lá no nosso conteúdo de ontem pra fazer sentido pra você. Pão de mel dá lucro? Será? Gente, lá atrás, né, quando a gente foi começar, alguns anos atrás, quando a gente falou que ia fazer a transição de carreira, pensa, eu era advogada, minha irmã arquiteta, já tinha tido empresa, enfim. O que a gente mais ouvia, gente, como vocês vão ganhar dinheiro com pão de mel? Como vocês vão conseguir sustentar uma empresa ou a qualidade de vida que vocês querem vendendo pão de mel? É um produto barato, é um produto, enfim. E a gente escutou isso demais, sabe? Mas tudo clareia na nossa cabeça, né? Todas as dúvidas clareiam quando você coloca as coisas no papel. E a Bianca fez isso, né? A Bianca fez o plano de negócio, colocou no papel custo, preço, valor, venda, metas, o quanto a gente precisaria escalar de venda, o que a gente poderia fazer para agregar um valor para que essa empresa que a gente sonhava na época fosse lucrativa o suficiente para nos trazer satisfação, né, gente? Porque a verdade é que ninguém, assim, quer abrir uma empresa por filantropia, né? Nada contra, a gente tem que ser solidário, a gente faz isso na vida. Mas quando você pensa em abrir uma empresa, você pensa em ter lucro, você quer poder ajudar nas contas da casa, você quer poder proporcionar uma vida melhor para sua família, ter uma independência financeira, não precisar pedir dinheiro para marido, enfim. Ninguém pensa em começar uma empresa para empatar, né? O dinheiro ali, o tempo que você dedica e o dinheiro que retorna. Então, esse tema é de fato muito, muito importante. E eu peço aí que vocês fiquem atentos e pensem nisso, não pensem em começar nada, nenhuma empresa, nem de pão de mel, nem de nada, sem pensar em custo e lucro, gente. Isso é fundamental, tá bom? E acaba sendo uma grande oportunidade para você, essa nossa conversa, refletir sobre isso para que você não cometa erros nesse caminho, porque a coisa mais, assim, é um item da sua empresa que você vai ter que revisitar ao longo da vida dela, entendeu? Você nunca vai poder, parei aqui 2 dias, 1 dia, sei lá, pra calcular o custo do meu produto, tá tudo certinho e tudo mais, e daí você vai revisitar o custo do seu produto só daqui 6 meses. Não dá, né? Aqui, assim, principalmente a nossa realidade aqui não dá.
As coisas, não só os insumos sobem, né? Tem outras questões que a gente vai falar aqui sobre precificar o seu produto. Você precisa revisitar o preço desse produto constantemente, viu, gente? Porque senão o que vai acontecer é você estar trabalhando meses a fio e quando se dá conta, você tá cansada, exausta e chega no final do mês, não sobra dinheiro. De nada adianta ter um faturamento alto se você não tiver uma margem de lucro que te realize, não é verdade? Então isso tem que ser muito pensado, tá? E aí, quando a gente acha que é algo simples, né, gente? A gente tende a achar que é algo simples. E eu tenho certeza que você deve estar pensando assim, isso não é tão complicado, porque eu já sou dona de casa, ou eu já sou mãe, enfim, eu faço compras quinzenalmente, semanalmente, porque a gente sabe que ser dona de casa faz com que você vá no mercado muitas vezes, e você vê preços, você pesquisa, enfim, eu sei dessa realidade, gente. Mas isso não é o suficiente para calcular a margem de lucro de um produto para que a empresa seja saudável e lucrativa, tá? É muito mais complexo do que isso. Então, assim, aqui hoje é realmente uma oportunidade para você pensar e quebrar muitos paradigmas aí que você acha que isso não precisa ser pensado. Porque você acha que são só ingredientes, são só insumos? Não é, né? Por exemplo, a sua mão de obra. A sua mão de obra, ela não é lucro. Sua mão de obra é custo do produto. Um dia, se você tiver essa vontade, né, se for essa sua intenção, talvez você vai contratar uma freela para te ajudar numa encomenda. Talvez você vai contratar uma funcionária para te ajudar quando você já tiver com muitas encomendas. Então, assim, isso é custo, tá? Então, você tem que calcular quanto tempo você gasta para produzir X produtos, quanto a sua mão de obra vale nessa produção, e isso entra como custo do produto, tá? Isso é fundamental. Então, para além dessa questão da mão de obra, que é algo que você não pode negligenciar de jeito nenhum, porque senão na hora que você precisar contratar alguém para te ajudar, o seu lucro vai embora, porque você nunca calculou isso, nunca embutiu isso no preço do seu produto, e você vai ter que pagar uma colaboradora. Em algum momento isso vai acontecer, seja numa data comemorativa, numa campanha especial, enfim. Você precisa ter isso já embutido no custo do seu produto, tá? Mão de obra não é lucro, mão de obra é custo, ainda que seja a sua mão de obra, gente. Então, para além disso, tem os insumos que você não vê. E quando você começa a trabalhar em casa, é muito fácil isso passar batido, porque você já tem um custo disso no dia a dia da sua família. Então, por exemplo, é o gás que você gasta, a energia que você gasta, o produto de limpeza que você gasta, a água que você gasta. Você entende que são vários subitenzinhos aí? E aí, o que vai acontecer? Você vai trabalhar. O benefício de trabalhar em casa, que é algo muito bom, que faz você ser flexível em vários aspectos da empresa. Então você consegue conciliar com a maternidade, você consegue conciliar com outro emprego, trazer essa empresa para ser uma renda extra, mas enfim, tem muitos benefícios para nós. Naquele momento que nós começamos, foi um aspecto fundamental. A gente queria algo que desse pra gente fazer de casa, mas você precisa colocar isso no seu custo, porque senão sabe o que vai acontecer? Eu vou te contar. Você vai trabalhar o mês inteiro, chegar no mesmo faturamento alto, e aí quando você fala assim, nossa, eu posso ajudar, pegar esse dinheiro aqui da empresa do pão de mel e ajudar a pagar as contas de casa. Aí você vai ver que a conta de energia subiu. Aí você vai ver que a conta de água subiu. Aí você vai ver que vocês precisaram trocar um bujão de gás antes da hora do que antes trocava. Aí você vai ver que a sua compra de casa, de produtos de limpeza, acaba um pouco antes do que costumava acabar. E aí aquele lucro ali que você acha que é lucro, você vai usar para pagar essas despesas que subiram por conta da empresa. Então você entende o cuidado que você tem que ter quando você começa um negócio dentro de casa para calcular o custo de um produto e essa margem de lucro não se esvair aí por uma simples negligência. Então, isso é fundamental e a gente ajuda nisso, viu, gente? Porque nós precisamos fazer isso. Então, lá atrás, quando a gente começou, a gente cometeu alguns erros, viu? E eu vou falar pra vocês, um dos principais foi não revisitar esse valor com a frequência que é necessária. Eu tô te dizendo que você vai precisar aumentar o preço do seu pão de mel mês a mês? Não, gente, claro que não. Mas você tem que ter consciência
do que aumentou de custo, ainda que seja um custo que você não vai repassar naquele momento, porque isso também é estratégia e você precisa pensar com muita inteligência o momento de repassar isso, a porcentagem que você vai repassar. Não tô dizendo que você vai aumentar o seu pão de mel todo mês, não é isso que vai acontecer, tá? Mas você precisa ter consciência do custo do seu pão de mel. Outro aspecto que faz com que você precise ter essa consciência assim muito clara, muito límpida na sua cabeça. O momento do desconto, gente. Porque assim, você vai ter cliente que vai pedir desconto. O que mais tem, gente, é aquele cliente que entra em contato e fala assim: e se eu encomendar uma maior quantidade, vocês conseguem desconto? E assim, maior quantidade para cada cliente varia, né? Porque a pessoa não sabe o seu fluxo de trabalho, o seu fluxo do produto. Então, às vezes, para as pessoas comprar 20 unidades é maior quantidade e merece um desconto. Mas assim, eu digo, e não tô dizendo para você não dar desconto, eu tô dizendo apenas para você ter consciência do seu custo, para você saber quanto de desconto você pode dar, que não vai afetar a sua margem de lucro. Porque, mais uma vez, não adianta ter o faturamento alto se você não tiver a margem de lucro satisfatória. A sua empresa não vai te realizar, a sua empresa vai te frustrar, porque você vai estar cansada sem margem de lucro. Então vamos supor, você pegou um evento corporativo enorme de 200, 300 unidades e a pessoa vai te pedir um desconto. E essa pessoa, é claro que você precisa repensar um desconto para ela, porque o custo da encomenda, né, é alto. Só que você tem que entender que se você produz 100 pães de mel, o custo do pão de mel é X. Se você produz 200 pães de mel, você acha que o custo do pão de mel vai ser meio X? Não, gente, não vai ser meio X. O custo do pão de mel vai continuar sendo X. Não vai diminuir, entendeu? Porque o custo dele é o mesmo. Então você tem que, quando você oferece desconto, você tira uma margenzinha do seu lucro por compensar atender aquele evento, porque você vai vender um volume muito grande de produto. Então não tem problema dar desconto, mas cuidado para que o seu desconto não coma a sua margem de lucro a ponto de não compensar fazer encomenda, entende? Então tem que ser algo pensado assim de maneira muito inteligente, não negligencie esse aspecto. Outra coisa, gente, o meu pai, ele é do comércio, né, da vida. E ele sempre falou uma frase muito simples aqui, às vezes você vai achar muito simples. Bom dia, Cassiano. Gente, agora que eu tô conseguindo conciliar o falar com ver os comentários, demorei pra pegar essa sintonia e eu acho que eu vou melhorando com o passar do tempo. Pessoal aqui, parceiro, amigo nosso de muito tempo, obrigada por prestigiar, viu, gente? E o meu pai, comerciante há muito tempo, trabalha com isso há muito tempo, né? É muito engraçado como a sua cabeça vai ficando treinável para as coisas, sabe? Aquilo que antes você não pensava, passava batido, você começa a pensar com muita, muita naturalidade. E aí meu pai um dia falou assim pra mim: você já parou pra pensar que talvez tenha poucos produtos que tenham maior margem de lucro do que a pipoca? Um pacote de pipoca custa o quê? R$4,50, R$5? Quantas pipocas um pipoqueiro não faz com um pacote de pipoca? E assim, gente, aí eu não tô falando das empresas de pipoca gourmet hoje, que já aprenderam a agregar valor de diversas formas, né, nesse produto. Mas assim, do pipoqueiro mesmo, ali da praça. Quantas pipocas esse pipoqueiro não vende num domingo de missa, num final de semana de missa, não é? Desde sempre. E aí ele falou assim: quantos pipoqueiros você já viu rico? A gente quase não vê, né, gente? Com todo respeito, tá? Mas eu digo assim, às vezes, o fato de um produto ter 300%, 500% de lucro, que é o que mais ou menos tem um pacote de pipoca, assim, vou fazer uma conta de papel de pão aqui com vocês. Isso não seja o suficiente para você ter uma margem de lucro que te realize. Então, olha só a importância de você calcular corretamente o custo do seu produto e o quanto você precisa vender e o como isso precisa ser feito com estratégia para te trazer um faturamento satisfatório, mas ao mesmo tempo uma margem de lucro satisfatória. Senão não adianta, gente, senão você vai estar trabalhando muito e sem conseguir melhorar a qualidade de vida da sua família, sem conseguir contribuir para o pagamento das contas da casa,
sem conseguir ter a sua liberdade financeira, que é o que a gente busca quando a gente abre uma empresa, você quer uma empresa lucrativa. Então, você precisa pensar muito, muito bem nisso e calcular e planejar isso antes de começar o seu negócio, tá bom? Outra coisa, trabalhar de casa é a realidade de muita gente aí, mesmo do mundo corporativo hoje em dia, né? O home office, enfim, tem os seus benefícios, tem o seu lado ruim. E você começar uma empresa lucrativa de dentro de casa, que é o que a gente fez, também tem coisas positivas e coisas negativas, né? Então, você separar e organizar as finanças da sua empresa é fundamental para que você consiga se realizar lá no final. Veja bem, por vezes vai acontecer de você se desorganizar em algum momento do seu dia, porque, gente, é ser humano, né, gente? Acontece. Mas se você se desorganiza em relação ao horário, nossa, me atrapalhei, as crianças deram mais trabalho hoje, não consegui fazer a encomenda de amanhã ainda, cara, você vira à noite trabalhando. É o ideal? Não é. A pessoa quer virar madrugada trabalhando? Não, não quer. Mas naquele momento é a solução e tudo bem. E você vai fazer, e você vai entregar no prazo com o cliente satisfeito e tá tudo certo. A sua cozinha tá mais desorganizada do que você planejou, porque, enfim, não lavou a louça no horário, tá tudo bagunçado e tal. Vai dar mais trabalho para começar a produção do dia? Vai. Você vai gastar um tempo maior para organizar o seu ambiente de trabalho, seus instrumentos e afins. Mas também é possível de organizar. Não vai trazer um prejuízo significativo ali. Você vai gastar uma meia hora, uns 40 minutos que não estavam no seu planejamento. Organiza sua cozinha e vai para a produção. Agora, se você desorganizar as finanças, se você misturar aquele dinheiro que entrou da sua encomenda ali na segunda quinzena do mês, porque você precisou comprar alguma coisa para fazer a encomenda e ao mesmo tempo você falou, nossa, lembrando de um negócio aqui da minha casa que tá faltando, vou pegar aqui também. E ali você colocou na mesma conta. E você pagou com o dinheiro da empresa ou você pagou com o dinheiro da sua casa. Gente, isso vai te trazer a longo prazo uma insatisfação muito grande, porque vai acontecer a mesma coisa que eu falei lá no começo. Você vai chegar no final do mês com aquele negócio assim, não, esse mês vai dar lucro, porque eu trabalhei demais, peguei muita encomenda, trabalhei loucamente e tal, e daí você vai ver, cadê o lucro? Você não enxerga o lucro. Por quê? Porque você misturou as finanças da empresa com as finanças da sua casa. Então você até vai ter que lidar com essa mistura, com essa desorganização um pouco aí de colocar a empresa dentro da sua casa. Mas não desorganize as finanças, não misture as rendas, não misture as despesas, porque senão a sua margem de lucro vai pro ralo e você vai ficar frustrada, cansada e frustrada. Então, assim, fique muito atenta a isso, tá bom? Outra coisa muito comum, gente, na hora de definir o preço, que eu acho assim que é um grande erro, eu não sei se você já passou isso pela sua cabeça. Talvez agora que você está pensando em abrir um negócio de pão de mel lucrativo, você fica olhando aí o que você tem de concorrente no mercado, né? Fica observando com maior cautela isso. E assim, muita gente precifica pelo valor do mercado. Muita gente vai lá e olha, ai, porque meu concorrente ele vende a X. Porque o outro concorrente vende o mesmo X. E aí fala, nossa, eu não posso vender fora disso, senão eu não vou vender, porque o cliente vai entrar em contato, vai pesquisar preço e aí ele vai optar por comprar o do meu concorrente. Então, gente, deixa eu te falar, não faça isso. Isso é um erro, assim, gigante. E a pessoa que liga perguntando por preço, gente, ela é um cliente que eu vou ser muito sincera, com todo respeito. É um cliente que não compensa nem gastar sua energia do atendimento, viu? Porque assim, ele vai entrar e vai falar assim, ah, mas o do fulano é tanto, aí vai fazer leilão. Aí hoje você fala assim, nossa, não, esse mês tá ruim, eu vou vender pra essa pessoa por esse preço, que eu preciso vender de qualquer jeito. Aí você vende pra essa pessoa achando que você tá agradando essa pessoa. Esse cliente é o cliente que vai fazer exigências que você, olha, eu vou te falar, vai tirar a sua energia. Aí a chance de um outro cliente super bacana entrar em contato com o final do dia,
entrar em contato com você para um orçamento no final do dia, você já tá com a energia se esvaindo porque você gastou com aquele cliente que tá fazendo leilão de produto no mercado, é muito grande. Aí você não atende bem aquele cliente que merecia, que era um cliente bom, que valoriza o seu produto. Então assim, gente, o cliente que faz leilão, olha, não gasta, não perde seu tempo pra atender, assim, esse cliente. Fala, porque o do fulano é mais barato, tá certo então. Sabe por quê? Cada um sabe o seu custo. O mais importante é você saber exatamente o custo do seu produto. O custo do produto do concorrente não tem como você saber, e você nem precisa saber, gente, isso não é saudável, tá? Então assim, pensa e tenha clareza qual é o custo do seu produto, para você saber o que você pode fazer de desconto para não comer sua margem de lucro, para você não correr o risco de precisar contratar uma pessoa para te ajudar numa encomenda muito grande e ver sua margem de lucro indo embora. Então assim, muitos aspectos importantes. Agora também tem outra estratégia que você pode fazer para melhorar a sua margem de lucro ainda mais. Então assim, vamos lá. Você precisa calcular o custo do produto com muita sabedoria antes de começar seu negócio, planejar as estratégias de venda, organização, tudo necessário para sua empresa dar uma margem de lucro significativa, porque você não quer ter um superfaturamento, uma margem de lucro pequena, porque isso vai te frustrar. Mas para além disso, de calcular o preço de mão de obra, os insumos invisíveis, né? Porque os insumos invisíveis comem a sua margem, ainda mais você trabalhando dentro de casa. A desorganização da sua casa, misturando finanças, casa e empresa. Para além disso, gente, você tem que pensar em como você pode aumentar a sua margem de lucro agregando valor no seu produto. Então as pessoas falavam assim pra gente quando a gente começou, mas como você vai ganhar dinheiro com pão de mel? Pão de mel não vai dar dinheiro e não sei o quê. Enfim, gente. Tem inúmeras estratégias para você agregar valor nesse produto. E a gente pensa nisso o tempo todo. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar aí os conteúdos que a gente está postando, mas ontem a gente colocou um Reels de uma encomenda personalizada. Eram 30 pães de mel, a gente gastou mais 30 minutos ali para fazer a personalização. E você pensando em um aspecto que agregue valor no seu produto, que no caso era a personalização do pão de mel, você consegue aumentar sua margem de lucro em 20%, em 30%. Uma caixinha de presente bem feita, assim, caprichada mesmo, que enche os olhos do seu cliente, enche os olhos da pessoa que recebe, né? Então faz o seu cliente buscar mesmo esse presente específico. Você às vezes consegue aumentar, gente, até 50% na sua margem de lucro, agregando valor ao seu produto. Então, pense nisso. E hoje, o que eu quero te convidar para fazer é isso. É pensar sobre o que você poderia usar para agregar valor nesse produto, que para quem tá vendo simplesmente é algo simples, né? Então, eu quero que você pense, que tipo de personalização, que tipo de presente, que tipo de embalagem você poderia fazer que brilharia os olhos do seu cliente e que você poderia aumentar a sua margem de lucro. Aí você vai falar assim, nossa, eu não sei nem por onde começar. É lógico que você não sabe por onde começar, você ainda não está no negócio e você está acompanhando nosso conteúdo para você descobrir por onde você vai começar. Eu e a Bianca, a gente sempre teve uma diferença muito grande ali no começo, porque a Bianca veio da arquitetura, né, gente? É uma profissão super naturalmente criativa. Parece que a criatividade brota, né, dos arquitetos. E ela trouxe isso pra empresa e isso era incrível. E eu ficava lá meio assim, boiando, olhando as ideias dela e falava assim, gente, da onde que ela tirou? Como é que eu vou conseguir contribuir com isso de alguma maneira? Gente, eu vou falar uma coisa. Tudo na vida é treinável, viu? Tem aquilo que você traz, assim, de habilidade sua. Por exemplo, eu acredito mesmo que a minha afinidade na confeitaria é algo que Deus me deu de habilidade, né? E aí você vai aprimorando e tudo mais. Mas, por exemplo, a Bianca não tem essa super habilidade na confeitaria. Ela aprendeu a fazer o pão de mel. No começo, né, tinha produção em São Paulo, tinha produção aqui, a gente produzia cada uma na sua casa. E ela aprendeu e fica top o pão de mel dela, perfeito, enfim, a gente ensina, né, colaboradores a fazer também e fica perfeito. Então, assim, é treinável, tá? Talvez ela não vai conseguir desenvolver uma receita, mas ela consegue executar. E a mesma coisa, gente, criatividade.
eu lá no começo, quando eu via a criatividade da Bianca brotando do além para fazer embalagens personalizadas e tudo mais que agregava valor no nosso produto, eu pensava, nossa, não vou dar conta. E aí você começa a procurar inspirações, você começa a procurar alguns lugares das redes sociais que podem contribuir, você começa a olhar para as coisas quando você entra numa loja com um olhar diferente. E aos poucos você vai desenvolvendo essa habilidade e aí você consegue de alguma maneira trazer uma identidade sem necessariamente copiar uma coisa de alguém, né? Trazer essa ideia e colocar ela com a cara do seu produto, com a cara da sua empresa. Então eu te convido a refletir sobre isso, tarefinha aí do dia. Passa o dia pensando, quando você estiver lá, estiver esperando a água do café ferver, você corre o dedo ali na sua rede social, dá uma olhada o que poderia servir de ideia para você agregar valor no seu pão de mel e trazer mais lucro para a sua empresa, tá bom? A gente tem que começar a pensar já assim, nesse sentido positivo da coisa, para que você consiga executar, tá, gente? Então, a gente não tá falando aqui de tirar do papel o seu sonho de ter uma empresa lucrativa de pão de mel da cozinha da sua casa. Então, comece de fato a pensar assim, ativamente, positivamente sobre isso. Então, quando eu tiver a minha empresa lucrativa de pão de mel da cozinha da minha casa, o que eu posso fazer para agregar valor nesse pão de mel? Eu tô te dizendo que você pode aí agregar às vezes 20% a 50% de margem de lucro numa mesma venda, numa mesma encomenda, por conseguir trazer uma personalização ou uma embalagem para presente ou o que você tiver de ideia aí, e daí vendendo aqueles mesmos 30 pães de mel, você agrega aí 20, 30%. No final do mês, gente, isso faz diferença. Vai te trazer satisfação e realização. Ver a sua empresa com faturamento alto, mas principalmente com a margem de lucro alta. Porque é essa margem de lucro que vai garantir que você consiga contribuir para as contas da sua casa, garantir uma qualidade de vida melhor para sua família e ter a sua liberdade financeira. Então, é fundamental pensar nisso antes de você abrir a sua empresa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu falei sobre olhar valores de preço, dos preços dos concorrentes para fazer o custo de vocês, gente. Isso lá no começo, quando a gente começou a empresa, eu mesma tinha essa insegurança de ter o pão de mel, um dos pães de mel mais caros do mercado. Cara, não gasta energia com isso. Não perde tempo com isso. Gasta a sua energia em calcular o seu custo e estabelecer a sua margem de lucro satisfatória. É isso. O resto são estratégias de venda que a gente vai te ajudar a desenvolver do mesmo jeito, e você tendo um produto bom, a boa estratégia de venda, você vai vender. Não se preocupe com o seu produto ser o mais caro ou um dos mais caros do mercado, tá? Isso não é problema. Tem maneiras de você lidar com isso, essa é a verdade. Eu já passei a tarefinha do dia pra vocês e vou me despedindo aqui. Acho que eu já falei bastante, né? Então, só agradecer a atenção de vocês aqui, falar que a live vai ficar gravada e falar mais uma vez pra você que se você tiver mais alguém que possa se interessar por esse conteúdo, encaminha pra ela e já fala, olha, tem conteúdo, informação de valor ali para você conseguir realizar o seu sonho. Meu nome é Patrícia, eu sou especialista em pão de mel e te ajudo a faturar R$5.000 por mês com pães de mel da cozinha da sua casa. Vamos juntas, gente? Um beijo e um bom dia, viu?